Você já ouviu a frase "honra teu pai e tua mãe"? Provavelmente sim. Desde pequeno, talvez isso tenha sido repetido para você como uma regra absoluta, quase como uma obrigação inquestionável. Mas existe um outro lado dessa verdade que quase ninguém te contou. Um versículo que muitos pais simplesmente ignoram e que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua relação dentro de casa. A Bíblia não fala apenas sobre filhos honrarem seus pais. Ela também fala, com a mesma seriedade, sobre como os pais devem tratar seus filhos. E é aqui que começa um silêncio desconfortável, porque enquanto muitos cobram respeito, poucos estão dispostos a oferecê-lo. Existe uma dor silenciosa que muitos filhos carregam. Uma dor que não aparece nas fotos de família, que não é dita nas reuniões, que não é ouvida nas igrejas. É a dor de se sentir desvalorizado, ignorado, diminuído dentro da própria casa. E o mais difícil, muitas vezes, vindo de pais que dizem amar a Deus. Quantos filhos cresceram ouvindo palavras duras? Quantos foram comparados, rejeitados, controlados ou até emocionalmente feridos? Tudo isso enquanto eram ensinados que deveriam respeitar, calar e obedecer. Quantos aprenderam que sua voz não importava? Mas existe um versículo que precisa ser lembrado. Um versículo que talvez nunca tenha sido ensinado com a mesma intensidade. Ele está em Colossenses 3, 21 e diz: Pais, não provoqueis a ira vossos filhos, para que não percam o ânimo. Percebe o peso disso? Deus está dizendo que existe uma responsabilidade direta dos pais sobre o estado emocional e espiritual dos filhos. Ele está dizendo que atitudes injustas, palavras duras, exigências desmedidas podem quebrar algo dentro de um filho, podem tirar o ânimo, podem gerar revolta, podem ferir profundamente. E mais do que isso, esse versículo revela algo ainda mais profundo. Deus está chamando os pais ao respeito. Porque quando a Bíblia diz não provoqueis, ela está estabelecendo um limite. Está dizendo, existe uma forma errada de exercer a autoridade. Existe uma linha que não pode ser ultrapassada. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Respeito não pode ser exigido onde não é praticado. Isso não significa desonrar seus pais. Não significa rebeldia, mas significa reconhecer que a relação que Deus idealizou nunca foi baseada em opressão, nunca foi baseada em medo, nunca foi baseada em silenciamento. Deus é um pai. E observe como ele se relaciona conosco. Ele corrige sim, mas também acolhe. Ele ensina, mas também escuta. Ele orienta, mas também ama de forma incondicional. Ele não humilha, não diminui, não destrói. Pelo contrário, ele levanta, fortalece e restaura. Agora pense, se Deus, sendo pai, age assim, por que muitos lares cristãos estão tão distantes disso? A verdade é que existem pais que usam a autoridade como desculpa para controlar, que confundem respeito com medo, que acreditam que ser pai ou mãe dá o direito de ferir, de impor, de nunca pedir perdão. Mas a Bíblia não sustenta isso. A autoridade, na visão de Deus, nunca foi sobre dominar, sempre foi sobre cuidar. E quando um filho é constantemente desrespeitado, algo começa a acontecer dentro dele. Ele pode se calar por fora, mas por dentro ele está gritando. Ele pode obedecer por medo, mas não por amor. Ele pode estar presente fisicamente, mas emocionalmente distante. E isso cria uma geração ferida. Filhos que crescem inseguros, filhos que duvidam do próprio valor, filhos que carregam mágoas profundas, muitas vezes em silêncio, tentando conciliar a fé que aprenderam com a dor que viveram. E talvez você que está ouvindo isso agora se identifique. Talvez você seja esse filho. Talvez você ame seus pais, respeite, mas ao mesmo tempo sinta que nunca foi realmente ouvido, que nunca foi compreendido, que sempre teve que ser forte demais, sozinho demais. E sabe o que é mais difícil? É quando isso acontece
dentro de um contexto cristão, porque além da dor, vem a culpa, a sensação de que você não pode questionar, de que sentir isso já é errado. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus vê o seu coração. Ele vê suas dores, ele vê suas lágrimas, que ninguém mais viu. Ele entende o que você sente, mesmo quando você não consegue explicar. E mais do que isso, ele não ignora a injustiça. A Bíblia não é um livro de opressão. Ela é um livro de equilíbrio, de verdade, de justiça e amor. E quando ela diz para os pais não provocarem seus filhos à ira, ela está estabelecendo um limite claro. Está dizendo que filhos também devem ser respeitados, que filhos também têm valor, que filhos também têm voz, e talvez seja a hora de trazer esse assunto à luz, não com ódio, não com rebeldia, mas com verdade, porque relações saudáveis não são construídas com silêncio forçado, são construídas com diálogo, com compreensão, com humildade, dos dois lados. Pais também erram, e reconhecer isso não diminui a autoridade deles, pelo contrário, humaniza, aproxima, cura. Um pedido de perdão de um pai pode curar anos de dor em um filho. Uma conversa sincera pode reconstruir pontes que pareciam destruídas, mas isso só acontece quando existe disposição para ouvir. E aqui vai um ponto importante para você que é filho. Honrar não significa aceitar tudo em silêncio. Honrar também pode ser estabelecer limites com respeito, pode ser escolher não repetir ciclos, pode ser buscar cura ao invés de carregar feridas para sempre. Porque muitas vezes pais ferem, porque também foram feridos. Eles reproduzem o que viveram, repetem padrões que nunca questionaram. E o ciclo continua, geração após geração. Mas alguém precisa ter coragem de parar isso. Alguém precisa escolher fazer diferente. E talvez esse alguém seja você, não para desrespeitar, não para romper por orgulho, mas para trazer consciência, para buscar cura, para construir algo novo. Porque Deus não te chamou para viver preso à dor. Ele te chamou para viver em plenitude. E isso inclui suas relações. Talvez seus pais nunca tenham aprendido a demonstrar amor da forma certa. Talvez nunca tenham ouvido esse versículo. Talvez nunca tenham parado para refletir sobre o impacto das próprias atitudes. Mas isso não significa que tudo precisa continuar igual. Conversas difíceis podem abrir caminhos incríveis. E mesmo quando não há mudança do outro lado, ainda existe um caminho de cura dentro de você. Perdoar não é dizer que foi certo. É decidir que aquela dor não vai mais controlar sua vida. É escolher liberdade. E isso não é fácil, mas é possível. Porque Deus está com você nesse processo. Ele não apenas vê, Ele age. Ele restaura corações. Ele cura memórias. Ele transforma histórias. E aquilo que parecia uma ferida permanente pode se tornar um testemunho de superação. Agora, se você é pai ou mãe e está ouvindo isso, talvez essa mensagem também seja para você. Talvez seja um convite à reflexão. Você está exigindo respeito, mas está oferecendo o mesmo? Você está corrigindo ou está ferindo? Você está ensinando ou está controlando? Seus filhos não são seus inimigos. Não são projetos para serem moldados à força. São vidas confiadas a você. E cada palavra, cada atitude, cada reação deixa marcas. Marcas que podem construir ou destruir. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para ouvir. Nunca é tarde para reconstruir. Porque no final, o que fica não são as regras, são as relações. E Deus se importa profundamente com isso. Ele não quer lares baseados em medo. Ele quer lares baseados em amor. Um amor que respeita. Um amor que escuta. Um amor que edifica. Talvez esse seja o versículo que faltava. Talvez essa seja a conversa que nunca aconteceu. Mas agora você sabe. E quando você conhece a verdade, você tem a chance de fazer diferente, de viver diferente, de amar diferente. E isso pode mudar tudo.